Oi, bom dia, tudo bem? Eu queria comentar um pouquinho sobre Hebreus 4 para te mandar. Então, assim, Hebreus 4, ele basicamente fala sobre as promessas, né, de Deus. E no estudo, né, na leitura que a gente fez na segunda-feira, a gente conversou sobre as várias promessas, né? Existe a promessa de descanso no Senhor, que é a salvação, a vida eterna, e existe a promessa de descanso no Senhor aqui, enquanto estamos aqui, né? E tem um ponto importante, lá no versículo 6 fala assim, ó: portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Aqui ele está dando como exemplo o povo de Israel, né? Que eles, né, foi anunciadas boas novas, né, para eles, porém muitos não aceitaram e eles não entraram no descanso do Senhor, né? É... Então, assim, assim, né, é importante dizer por que eles não entraram, porque eles estavam em desobediência, né? Então, é importante dizer que o descanso do Senhor existe desde que tenha a obediência, é necessário ter obediência, né? E aí, mais para baixo, né, no versículo 7, fala assim: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, né? É, então, assim, também o descanso do Senhor, ele sempre surge a oportunidade hoje e a gente precisa estar com o coração disponível, né, para ouvir a voz de Deus, mesmo que as circunstâncias não estejam a favor. E lá no versículo 11 continua falando sobre o descanso, né, que fala assim, ó: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos, né? No exemplo citado, né, com relação a Israel quando sai do Egito. E aí, diz assim, né? Não endureça o vosso coração, caso ouvir a voz do Senhor, hoje, né? E aí, lá no 12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre junto e medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a ele que prestamos contas, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre, né, teve várias coisas que foram conversadas, né, nos versículos anteriores, mas eu senti de falar alguns pontos em específicos, né? E aqui seria um deles, sobre como é poderoso a palavra, né, de Deus. E a palavra de Deus é a própria Bíblia. Por isso que muitas vezes quando a gente quer ouvir Deus falar com a gente pode ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus. E ela é afiada como espada de dois gumes, então é uma espada que é cortante dos dois lados, né? Ou seja, uma espada só tem dois lados, que ela é assim, né? Então, se ela é cortante dos dois lados, aonde ela entrar, ela vai fazer um estrago dos dois lados. Não tem onde não seja tocado, onde a palavra do Senhor entra, né? Às vezes a gente não vê, mas ela é afiada a ponto de separar alma e espírito, né? Que são duas coisas opostas, né? Alma, as nossas vontades, né? E espírito, né? Então, ela é muito poderosa e a gente tem que sempre nos alimentar dessa palavra. E a visão que João teve sobre Jesus, né, de Jesus, ele fala assim que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo, né? E onde o fogo passa, né, aquilo que não for digno, né, as intenções do nosso coração, né? Quando Jesus olha, se não for aprovado por ele, não resta, né? Então, assim, no versículo 14 fala assim, ó: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, assim, aqui está dizendo que
Jesus, ele foi homem, né? Mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo para se tornar como homem, né? Ter a posição de homem. E com isso, ele entende o que a gente passa. Porém, ele não pecou. E na palavra sempre diz, né? Tenha a mente de Cristo, siga as pisaduras de Cristo, né? Siga o caminho de Cristo. Então a gente sempre tem que caminhar com essa mentalidade de que sim, é difícil, Deus sabe que é, mas a gente sabendo, né, dessa verdade, a gente se agarra a ela e passa por todas as tentações firmes, né? Por isso que é importante a gente firmar a nossa rocha no Senhor e não em alguém, e não em uma circunstância, e nem num objeto, né? Então, eu tô feliz quando o meu carro tá funcionando, né? Tipo assim, eu tô feliz quando tá tudo em ordem em casa, né? Quando tudo saiu conforme o planejado. E muitas vezes a gente coloca sem perceber os nossos alicerces em outras coisas, em outras pessoas, e isso abala, né? Já quando a gente coloca os nossos alicerces, dos nossos corações em Cristo, nada abalará. E já era previsto que isso iria acontecer conosco, né? Por isso que aqui fala, fala assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdias e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso, né? Então, é isso, né? Que a gente, no momento de fraqueza, no momento de dor, no momento de dúvida, no momento de todos os momentos alegres e tristes, que a gente se aproxime do trono da graça, né? Se aproxime de Jesus. E aí encontraremos forças. E muitas vezes a gente pode se aproximar de Jesus de várias formas. E o Espírito Santo ele vai guiando todas essas formas, como por exemplo, a gente estar em comunhão, né? Uns com os outros, a gente não querer ficar numa caverna vazia sem ninguém nos olhando, né? É necessário que a gente se exponha, né? Para que a gente se ajude quando for preciso. Por isso que fala, né? Aproximemo-nos. Quando a gente se aproxima é porque a gente se mexeu e não que a gente ficou parado, né? Triste. Amém? Então, era isso que eu senti de compartilhar. E aí, na próxima semana, a gente vai ler Hebreus 5. E é segunda-feira, às 19 horas. Tá bom? Fiquem com Deus.